Graças a Deus. Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 2, do versículo 1 até o versículo 12. Nós temos culto nos lares e um dos objetivos do culto no lar é conhecermos os familiares, os amigos, os vizinhos, os nossos irmãos. Eu queria que a dona Ruth estivesse aqui, né? Por isso que eu dei o texto primeiro, né? E dar os parabéns para ela, porque ela, igual ela é amada na igreja, ela é amada aqui pelos vizinhos, que a gente vê muitos vizinhos, muitos parentes, né? Casa cheia para a glória de Deus. Então, seja Deus louvado pela vida aí da irmã Ruth e pela sua vida, você que está aqui hoje nesta noite. Todos encontraram Marcos, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Eles se acharam, vamos nos colocar de pé para a leitura. Eu vou ler, os irmãos vão acompanhar. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram um leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que ele fala desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo, logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Assentai-vos, irmãos. Ontem, lá na igreja, nós pregamos os versículos anteriores, a cura de um leproso, um homem que se aproxima de Jesus contra todas as possibilidades, porque um impuro, um leproso, não podia chegar perto de ninguém. A legislação levítica dizia que devia viver em cavernas, em desertos, em aldeias como leprosários, mas que quando chegasse perto de uma pessoa tinha que estar imundo. E as pessoas normalmente se afastavam, atiravam pedras, porque a lepra não tinha cura e era muito terrível. Esse homem, enfermo, coberto de lepras, talvez muitos anos de doença, esperando a morte, ele resolve se aproximar de Jesus. E ao contrário do que tantos outros faziam, Jesus não correu, Jesus não fugiu, Jesus ficou e se aproximou dele. Quando a gente dá um passo para Deus, Deus corre na nossa
direção. E Jesus o tocou. E esse tocar de Jesus foi emblemático, foi muito significativo, porque aquele homem, há muitos anos, por causa da sua enfermidade, não era tocado por ninguém. Obrigado. Então Jesus, ele toca esse homem antes de dizer, quero ficar ali. Ele precisava de um toque. Talvez, mais do que a cura, ele precisava sentir-se humano novamente, querido novamente, abraçado novamente. Jesus, ele vê além das nossas necessidades, muito além das nossas necessidades. E esse texto que nós vemos hoje, na sequência, ele vem corroborar essa mesma verdade, ele vem confirmar essa mesma verdade. Este homem no texto agora, o paralítico, ele é levado a Jesus. E aí a gente já percebe algumas diferenças, né? Enquanto o leproso não tinha ninguém, enquanto o leproso não sabia mais o que era amor, porque ninguém se aproximava dele, nem poderiam se aproximar dele. A lepra demorava cerca de 20 anos até a pessoa morrer. Então talvez se eu tivesse 20 anos sem saber o que é um aperto de mão, sem saber o que é um abraço, sem saber o que é um toque, sem saber o que é ter amigos perto. O paralítico, ao que parece, ele era bem abençoado em relação a isso. Ele tinha amigos. E diz que esses 4 amigos viram a sua necessidade, olharam o seu estado, viram ali a sua dependência e resolveram levá-lo até Jesus. Nesta passagem e na vida, nós vemos a importância de termos amigos, como vocês que estão aqui, são parentes, amigos, vizinhos da irmã Ruth, né? Inclusive tem um dito popular, né? Um ditado que pode dizer assim, parente é quem está próximo, né? Quem está próximo ali, quem pode realmente ajudar. E a Bíblia diz que há amigos mais chegados, irmãos. E esse paralítico sabia o significado disso, porque na sua doença, na sua enfermidade, na sua prostração, ele encontrou 1, 2, mas ele encontrou 4 amigos que resolveram parar as suas atividades, que resolveram deixar a correria da vida, que resolveram deixar os seus próprios afazeres, que esqueceram um pouco das suas próprias necessidades e foram levar esse paralítico até Jesus. Aí fica uma primeira mensagem para cada um de nós. Então nós somos cristãos. Você que já conhece Jesus. Tem gente que não vai chegar até Jesus sozinha. Tem gente que está prostrada, que está paralisada, que está presa pelas situações da vida muito mais do que por uma enfermidade. E se nós não fizermos um esforço concentrado, se não nos juntarmos e formos lá e apanharmos essa pessoa e levarmos essa pessoa até Jesus, pode ser o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, o seu vizinho, o seu colega de estudo, de faculdade, ou do lazer, do esporte. Se você não levar ele até Jesus, ele não vai por si mesmo até Jesus. E por que esse homem não ia até Jesus? Simplesmente porque ele não podia. Ele era paralítico. Mas aqueles amigos souberam da notícia que Jesus estava na cidade. Jesus, ele nasceu em Belém, você sabe disso. Jesus foi criado em Nazaré, mas o povo de Nazaré o expulsou da cidade, depois de algumas pregações e milagres. Jesus foi para Cafarnaum, e ali, na sinagoga, ele expulsou um demônio, logo depois teve que sair da cidade também. Aí ele foi para Galileia, onde curou o leproso. Agora ele está de volta a Cafarnaum, a cidade, que é a cidade sede do seu ministério. E aí ele vai em uma casa. Ele está numa casa, talvez uma casa de amigos, de conhecidos. A cultura era diferente. Os estudiosos dizem que as casas ali, em Cafarnaum, Jerusalém, nas redondezas, elas, ao amanhecer do dia, elas ficavam de portas abertas. Talvez você
tenha vivido também, nós lembramos de uma época em que aqui mesmo no Brasil, os muros eram baixinhos. Toda casa tinha muro bem baixinho. Hoje é uma raridade você ver uma casa com muro baixo, né? O muro tem muita altura, né? Às vezes você não vê nem a casa, você só vê o muro. Então faz um muro bonito, deixa a casa do que é jeito, o muro é que o pessoal vai ver lá de fora. O contexto é diferente. Mas as pessoas foram até essa casa para ouvir Jesus. Jesus atraía como um imã. Atraía as pessoas, as multidões estão ali ouvindo. E ele veio exatamente para isso, para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas. Né? Curar era consequência disso. Expulsar demônios era consequência disso. E para anunciar o poder do reino. Mas ele veio sobretudo para anunciar as boas novas. Aqueles que estavam quebrantados de espírito. E ele está pregando. E de repente esses amigos chegam. E aí eles têm um obstáculo. A casa está tomada de gente. A multidão está ao redor, não dá para passar. Não tem como chegar onde Jesus está. Não dá para andar ali, quanto mais 4 homens juntos carregando uma maca, uma cama. Não tem como entrar. Não sei quantos de vocês aqui andam de trem, do Japeri. Quem anda de Japeri, hoje melhorou bastante. Você andava há mais tempo atrás, você não tinha como se locomover. Na verdade, se você tirasse o pé, levantasse o pé, você não tinha lugar para botar o pé de novo. Isso não é exagero, não. Era assim mesmo. Abaixou o braço, não levanta mais. Levantou, não abaixa mais. Hoje, realmente já mudou um pouquinho. Mas não dava para entrar, não dava para se mexer. E sabe o que esses homens podiam fazer, irmãos? Podiam desistir. Podiam bater no ombro ali do amigo e dizer, olha, você sabe, você está vendo, nós acordamos cedo, nós fomos lá na sua casa, nós te apanhamos, nós caminhamos até aqui, a caminhada foi longa, você não está tão levezinho assim, a gente trouxe você, mas agora não dá mais. Não dá mais para levar. Dar meia volta, voltar para casa. Se tem uma coisa que todos nós precisamos fazer na ajuda do outro, em qualquer outro empreendimento da vida, é ter perseverança. É não desistir. A Bíblia diz lá em Hebreus que nós somos da fé. Nós não somos aqueles que retrocedem. Nós somos da fé. E aquele que é da fé avança. Aquele que é da fé esquece as coisas que ficaram para trás, conforme Paulo diz aos Filipenses, e olhando para o alvo, para o prêmio, da soberana vocação de Deus, avançando para as que adiante de mim estão. Corro a carreira que me está proposta. Eles olharam a multidão. E a multidão ali era um obstáculo para eles. Na verdade, a multidão não era má. A multidão não estava fazendo nada errado. A multidão estava fazendo o que tinha que fazer mesmo, ir atrás de Jesus. Mas para eles, aquela multidão era um obstáculo. E aí você pode pegar uma outra lição e parar de pensar, tudo conspira contra mim. O pessoal está aí só realmente para me atrapalhar. Só para acabar com a minha vida, acabar com os meus planos. Tem gente que vive assim, né, com aquele espírito de vítima, de que todo mundo está conspirando. Não. Aquilo ali é um obstáculo. E um obstáculo precisa ser vencido. Esses homens não desistiram. Eu não sei qual deles teve a ideia primeiro. Mas um disse, olha, não dá pela frente, não dá pelos lados, não dá por lugar nenhum, mas olha, em cima está vazio. Não tem ninguém voando ainda. Por cima dá. E eles subiram no telhado. O telhado, naquele tempo, o irado, não mais antigo, segundo estudiosos, não era telha como nós temos hoje. Eram umas colunas, umas vigas, com folhas, madeira e terra. Então, você dele destelhar, você pode ver que eles escavaram.
Eles abriram um buraco mesmo, não simplesmente moveram uma telha exatamente onde Jesus estava. Certamente um fato inusitado. Há pouco tempo, o irmão pregou lá na igreja, um pastor, né? Ele é pregador de adolescente. Então aqui, Marcelo, vai ter o da asa, né? Vai ter o toque-toque no telhado. Aquilo lá é ele que sabe fazer, né? Mas eles subiram. Eles subiram com o paralítico. Outra coisa, subir no telhado já é difícil para alguns. Subir com uma carga é mais difícil. Mas essa carga não é uma carga com um jeito. Essa carga é uma carga desajeitada. Porque eu posso muito bem subir no telhado carregando uma mochila nas costas. E é uma mochila bem pesada, mas ela está presa ao meu corpo. Mas carregando um homem paralítico, um homem que está na cama, um homem que não pode cair. Porque se ele cair, a situação que estava difícil piora. Mas se bem que para Jesus ressuscitar também era fácil, né? Não tinha problema nenhum. Mas eles venceram obstáculos. Levam o Senhor ao telhado. Cavam o telhado. E qual é a surpresa? Aqueles que estão na casa já deviam ter visto de tudo. Mas um paralítico descendo pelo telhado, um paralítico descendo do céu, isso ninguém tinha visto ainda. E certamente tudo parou. E todas as atenções foram para aquele paralítico. E aí eu quero que você pense um pouco na visão que Jesus teve naquele momento. Jesus olhou para cima e viu 4 homens. 4 homens de fé. 4 homens de determinação. 4 homens de perseverança. 4 homens de amor, porque amaram o seu companheiro, o seu amigo. 4 homens que estavam preocupados com o outro. Ele olhou e viu fé. Ele olhou e viu virtude. E Deus recompensa a nossa fé. Deus, Ele se agrada da nossa fé. Não é que a nossa fé conquiste o favor de Deus, porque a própria fé é dom de Deus. Mas a Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E esses homens foram movidos por fé. Se eles tinham uma certeza, a certeza era essa: Jesus podia curá-lo. Eles olhavam para o seu amigo e diziam: eu não posso fazer nada, eu não posso curá-lo, eu não posso levantá-lo dessa cama, eu não posso transformar a sua vida, mas eu tenho uma certeza: se eu pegar você e colocar você aos pés de Jesus, ele vai saber o que fazer. Jesus vai poder mudar a sua vida, a sua história, curar a sua enfermidade. Eles tinham essa certeza que acompanhou outras pessoas ao longo da história da Bíblia. A mulher do fruto de sangue é uma delas. Se ao menos eu puder tocar na orla dos seus vestes, das suas vestes, dos seus vestidos, eu ficarei curada. O leproso que se aproximou de Jesus, ele tinha essa certeza. Senão ele não correria o risco de tomar pedradas, de serem enxotados, né? Porque ele tinha certeza que aos pés de Jesus a vida deles mudaria, se transformaria. Eu não sei o que fazer. Eu não sei como mudar as situações. A gente olha para alguns amigos, algumas pessoas que nós gostamos, e nós dizemos: olha, eu já fiz de tudo. Não tem mais o que fazer. Coloca aos pés de Jesus. Põe aos pés de Jesus. Porque Jesus sabe o que fazer. Então, que Jesus hoje olhe para a sua vida e veja esse exemplo de fé também. Que Ele olhe para nós e veja essas pessoas que não desistem nunca, que têm perseverança. Uma outra visão que Jesus teve foi quando Ele olhou para baixo. Ele olhou e viu ali a maca com o paralítico. E Ele viu a dor. Ele viu certamente o desânimo, porque a enfermidade, por mais forte que nós sejamos, enfermidade é uma coisa que nos abate, naturalmente nos abate.
que conforme o tempo vai passando, mais abatido nós vamos ficando. Porque resistir por um tempo, muitos resistem, mas resistir por muito tempo só os fortes, só os melhores. Certamente esse homem estava muito abatido. Jesus olha para toda essa prostração e ele vê além. Lembra que eu comecei falando do texto anterior, pregado ontem na igreja, a cura do leproso, a purificação do leproso? Antes de curar, Jesus tocou o leproso. Antes de curar o paralítico, o que seria de imediato fazer? Qual seria a emergência? Levanta, fica curado, depois a gente conversa. Não. Jesus, da mesma forma que o leproso precisava de um toque, aquele homem precisava, sabe de quê? De perdão de pecados. E até para a lógica daquele contexto, perdão de pecados era importante. Por quê? Porque para o judeu, naquele tempo, e inclusive hoje, às vezes as coisas funcionam assim também, é um mistério de Deus, a enfermidade, especialmente naquele tempo, era associada ao pecado. A pessoa olhava uma pessoa no estado de pecou. Tanto é que teve alguns discípulos de Jesus, quando viram um cego de nascença, perguntaram para quem pecou? Estes ou seus pais para que nascesse cego? A certeza é que ele só tinha uma dúvida, se tinha sido o pecado dele próprio ou o pecado dos pais. Mas a outra parte da certeza, alguém pecou para ele estar nessa situação. Então, certamente aquele homem, as pessoas acometidas pela enfermidade, deviam carregar esse estigma também. O que eu fiz? Ou até mesmo saber, olha, eu errei, eu pequei, e não mereço perdão, não mereço transformação na minha vida. E aí Jesus olha para ele. E quando Jesus olha, irmãos, ele não olha como eu olho. Ele não olha como você olha. Porque ele é Deus. E você deve lembrar do Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra todos os meus pensamentos. A palavra ainda não me chegou à boca, ao lábio do Senhor, já sabes todos. Deus sabe, Ele vê além daquilo que nós mostramos. Ninguém se esconde dele. E a coisa que aquele homem mais precisava era perdão de pecados. E certamente é o que mais nós precisamos hoje. Perdão de pecados. Sabe por quê? Porque a lepra não nos separa de Deus. Ser coxo não nos separa de Deus. Ser enfermo, qualquer enfermidade que seja, não nos separa de Deus. Mas o pecado nos separa de Deus. Isaías profetizava, bradava em relação a isso, dizia: a mão de Deus não está encolhida, o braço não está encolhido, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O maior problema do ser humano é estar separado de Deus. Precisamos do perdão. E Jesus diz: eu te perdoo. Mas eu te perdoo de verdade. Porque eu posso perdoar, porque Ele pagou a dívida. Não tem dívida nenhuma. A gente tem vergonha quando deve. É difícil, é ruim dever. Agora você imagina se você tem uma dívida grande. Você deve 10 mil reais. Deve 10 mil reais. E alguém chega e diz: eu te perdoo. Você vai ficar feliz, não vai? Poxa, não tem que pagar mais nada. Só que daqui a pouco você vai se enrolar, tem um problema aqui, um problema ali, daqui a pouco você está começando a criar uma dívida novamente, né? Jesus, Ele não só perdoa a dívida, Ele nos dá todo o seu crédito. É como se Ele perdoasse e desse um crédito. Só que esse crédito é limitado, porque é o sangue dele. Coisa que nem prata, nem ouro podia comprar, mas foi o sangue de Jesus. João diz isso. Não foi por meio de coisas corruptíveis que nós fomos resgatados, libertos, como ouro, prata, mas foi pelo precioso sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, sem defeito e sem mácula. Então ele diz: eu te perdoo. As pessoas costumam dizer assim: eu perdoo, mas não esqueço. Isso pode ser como um ser humano, né? Mas Deus, Ele fala: dos seus pecados eu não me lembro mais. Eu posso até lembrar dos meus pecados, mas Ele não
se lembra mais. Não é que ele tem amnésia, não. É que ele não lança na nossa conta. Ele não lança na nossa face. Em outra passagem diz que ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Não é numa lagoazinha, numa pocinha d'água, não. No mar, no oceano. Para que mesmo se eu procurar, eu não acho mais. Está perdido. Não tem mais como encontrar. Aí Jesus ele olha também para o lado. E quando ele olha para o lado, ele vê um terceiro grupo. Se para cima ele viu um grupo de fé, para baixo, ele viu o paralítico que precisava de cura, de perdão, ele olha para o lado e ele vê um grupo de críticos. Levanta-se ali os escribas, os fariseus, a liderança religiosa judaica, os primeiros que deveriam reconhecer Jesus como Messias, mas eles estão criticando, eles estão dizendo entre si: quem é esse? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Isso é blasfêmia. E já estavam procurando uma ocasião para condená-lo, para matá-lo. Só que Jesus sonda mentes e corações e diz: olha, para perdoar. Mas para que vocês saibam, o Filho do Homem, uma designação messiânica para ele, tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. E imediatamente ele ficou curado. Quando Jesus cura, ele cura de forma imediata, conforme a lepra. Imediatamente ele ficou limpo. E aquele imediatamente é limpo também. Humanamente, naturalmente, não funciona assim. Quando você está doente, você vai se recuperando gradativamente. Quem está muito tempo sem andar, por causa de uma fratura, alguma coisa, vai ter que fazer isso nos poucos. Ali não. A cura é imediata. E mais, toma o teu leito e anda. Agora o leito tinha uma conotação na antiguidade, que o leito era o lugar também onde ele pedia esmola. A gente não sabe exatamente se era esse o caso desse paralítico, já visto que ele tinha amigos, talvez tivesse familiares, cuidassem dele. Mas normalmente a família pegava-se doente e colocava com a sua cama num ponto para ele pedir esmola. Então era um lembrete, era um estigma que ele tinha. Agora, você não vai mais ficar em cima da cama. Agora você não vai ser mais carregado na cama. Agora você não precisa mais viver assim. Agora você carrega a cama. Porque agora eu tirei tal lei. Você está pronto, está apto para a sociedade, para o trabalho, para Deus faz uma obra. E essa palavra ache morada no seu coração, que você possa se lembrar daqueles que estão precisando de ajuda, e você possa ser um desses 4 que vai lá e carrega, pega o peso, sobe no telhado, fura o telhado, passa por tudo. E a gente está falando aqui, mas deve ter tido gritaria, deve ter tido alvoroço. O que você está fazendo aí? Deve ter tido implicações, porque ninguém gosta de ter a sua casa destelhada. Deve ter tido algum problema ali, mas eles venceram tudo para ajudar uma pessoa. Se você é o ajudado, deixe ser ajudado. Tem gente que não se deixa ajudar, tem gente que resiste. Aquele homem foi levado, mas foi. E receba o perdão. E lembre-se, Deus sabe o tempo dele e o que você precisa primeiro. E o que você precisa primeiro, mais do que a bênção que você está buscando, mais do que a cura que você está buscando, mais do que a restauração que você está buscando, você precisa de perdão, precisa de comunhão com Deus. Porque o único problema nosso é a falta de comunhão com Deus. Com Deus, nós podemos tudo. Tudo posso, não é isso? Naquele que me fortalece. E não seja um crítico, aquele que está do lado de fora, só olhando, observando e criticando. Porque por vezes nós temos essa tendência. Nós não fazemos porque não queremos ou não podemos, mas nós queremos criticar, que nós sejamos
edificados, que Deus aplique essa palavra no seu coração. Amém? Amém. Antes de orar, eu quero passar a palavra à irmã Ruth. Bem, a minha palavra é que eu estou muito feliz de receber todos aqui. Tá bom? Muito obrigado pela presença de cada um. Que Deus abençoe cada um. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Jesus é o melhor para a sua vida. Você ainda não está aos pés dele, saiba que estar aos pés dele é a melhor coisa que nós podemos fazer. E a Bíblia diz que se confessarmos quanto aquele que com a boca confessar e crer com o coração será salvo. E alguém pergunta, mas é tão fácil assim? É exatamente isso. Crer com o coração e confessar com os lábios. Houve um homem no Antigo Testamento, um general sírio, Naamã, leproso. Ele foi levado até o profeta Eliseu com cartas do rei da Síria. E ali o profeta Eliseu mandou ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão. E ele não queria mergulhar. Porque ele achava que aquilo ali era muito simples. Os rios que eu tenho lá em Damasco são melhores. E aí um jovem, um moço, orientou: Senhor, se o profeta tivesse te pedido alguma coisa difícil, eu não faria? Quanto mais está pedindo uma coisa fácil. Deus está pedindo uma coisa fácil para a gente. Um outro episódio é quando houve uma praga de serpentes no acampamento de Israel, no deserto, numa terra prometida, que muitos morriam pelas serpentes abrasadoras. Moisés orou, Deus deu uma ordem: faz uma serpente de bronze e coloca no meio do acampamento. Qualquer que for mordido pela serpente e olhar para aquela serpente vai ser curado. Eu fico imaginando alguém picado, lá, duro de coração, né? Foi picado pela serpente, está morrendo. Eu não vou olhar não, besteira isso. Eu não vou olhar. Morre, mas não olha. É só olhar. E aquela serpente, lá no Evangelho de João, é considerado um tipo de Cristo. Porque o evangelista João vai dizer assim: da mesma forma que a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Onde ele foi levantado? Na cruz do Calvário. Então, olhe para a cruz do Calvário e seja salvo. Aceite hoje Jesus como seu Senhor e Salvador. Vamos orar?